A perseguição contra Israel e o povo judeu remonta a séculos de história e está enraizada em uma complexa teia de questões geopolíticas, religiosas e culturais. Para entender plenamente esses motivos, é essencial examinar tanto o contexto histórico quanto os eventos contemporâneos que moldaram essa dinâmica. A origem do povo judeu remonta a milhares de anos atrás, com suas raízes profundamente ligadas à região do Oriente Médio. De acordo com a tradição judaica e com relatos bíblicos, os judeus traçam sua linhagem até Abraão, um patriarca que viveu por volta do século XIX a.C. Abraão é considerado o fundador do judaísmo e é reverenciado como ancestral do povo judeu. A história do povo judeu é amplamente descrita no Antigo Testamento da Bíblia, onde são relatadas as jornadas de Abraão, que ao ouvir a voz do Senhor teve a promessa de Deus de que ele seria pai de multidões. Por meio de um milagre, sua esposa, já idosa, deu à luz a Isaque, o descendente de Abraão, que originou a linhagem no povo judeu. De Isaque veio Jacó, conhecido posteriormente como Israel, e este por sua vez teve 12 filhos, que se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel. Voltando ainda um pouco na história, você pode estar se perguntando, e Ismael, o filho de Abraão com Agar? Ismael é o primogênito de Abraão, e não deveria ser ele o descendente direto que originaria o povo judeu? Segundo as escrituras, Isaque era o filho da promessa, aquele que seria gerado por Sara. Mas Sara, por conta de sua impaciência e até mesmo incredulidade na providência divina, preferiu interferir em tais planos divinos, oferecendo a sua serva Agar para gerar um filho em seu lugar, e daí nasceu Ismael. Ismael, de fato, foi ancestral de um grande povo, os árabes, que por muitos anos e até os dias de hoje estão em conflito com o povo judeu, descendência de Isaque. Voltando a falar sobre as 12 tribos de Israel, durante o período de Jacó, houve uma época no qual os descendentes de Jacó, conhecidos como israelitas, migraram para o Egito, onde foram escravizados e posteriormente libertados por Moisés, liberando-os na jornada conhecida como Êxodo. Esse evento histórico é central para a identidade judaica e é comemorado durante a festa da Páscoa judaica. Após o Êxodo, os israelitas estabeleceram-se na Terra Prometida, atualmente onde estão Israel e Palestina, onde formaram reinos unidos sob os reinados de Saul, Davi e Salomão. No entanto, após a morte de Salomão, o reino dividiu-se em Israel ao norte e Judá ao sul, culminando em períodos de conquista e exílio. A diáspora judaica, ou dispersão, foi um evento crucial na história do povo judeu, marcado por expulsões, migrações forçadas e dispersão por diversas regiões do mundo. Esse fenômeno teve início com a destruição do primeiro templo em Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., seguida pela destruição do segundo templo pelos romanos em 70 d.C. Apesar da diáspora, os judeus mantiveram sua identidade étnica, cultural e religiosa ao longo dos séculos, preservando suas tradições e língua sagrada, o hebraico. A perseguição aos judeus durante o regime de Hitler na Alemanha nazista foi motivada por uma combinação de fatores ideológicos, políticos e sociais. Hitler e o partido nazista promoveram uma ideologia antissemita baseada em teorias da conspiração e preconceitos raciais que culpavam os judeus por uma série de problemas enfrentados pela Alemanha. Hitler acreditava na superioridade da raça ariana e via os judeus como uma ameaça à pureza racial e à supremacia ariana. Ele difundiu teorias da conspiração retratando os judeus como responsáveis pela decadência moral, econômica e política da Alemanha. Os nazistas utilizaram os judeus como bode expiatório para os problemas enfrentados pelo país, como a crise econômica após a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão. Responsabilizar os judeus permitiu ao regime nazista desviar a atenção das falhas do governo e unificar a população em torno de um único inimigo comum. O regime de Hitler implementou uma série de leis e políticas discriminatórias contra os judeus, restringindo os seus direitos civis, confiscando propriedades e excluindo-os da vida pública. Isso incluiu a promulgação das leis de Nuremberg em 1935, que legalizaram a discriminação racial e institucionalizaram o antissemitismo na legislação alemã. A perseguição aos judeus culminou no genocídio conhecido como Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados em campos de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse horrível evento foi resultado direto da política de eliminação dos judeus da Europa ocupada pelos nazistas, conhecido como Solução Final. Em resumo, Hitler perseguiu os judeus como parte de sua ideologia antissemita, usando-os como bode expiatório para os problemas da Alemanha e implementando políticas discriminatórias que culminaram no genocídio durante o Holocausto. Essa perseguição resultou em uma das maiores tragédias da história moderna e é um lembrete sombrio dos perigos do ódio e da intolerância. A busca por uma pátria nacional culminou no movimento sionista no século XIX, que eventualmente levou à fundação do Estado de Israel em 1948.
proporcionando aos judeus um lar nacional após séculos de exílio e perseguição. No entanto, a criação de Israel também desencadeou tensões regionais e internacionais, levando a conflitos prolongados com os países vizinhos e movimentos de resistência palestinos. Os palestinos e árabes que possuem um viés mais radical não aceitam o Estado de Israel e o povo judeu, por acreditar que aquela região lhes pertence por direito desde os tempos de Abraão, já que eles entendem que Ismael, seu ancestral, era de fato o filho da promessa e herdeiro daquela região. Assim, os palestinos reivindicam a região da Palestina como sua terra ancestral e lutam pela criação de um Estado palestino independente, enquanto Israel defende sua segurança e soberania. Outros, ainda mais radicais, não protestam de fato por território, e sim pelo extermínio total do povo judeu e do Estado de Israel como nação. Apesar dos desafios enfrentados, o povo judeu demonstrou uma notável resiliência ao longo da história, resistindo à adversidade e preservando sua identidade cultural única. Essa capacidade de resistência é uma fonte de inspiração e esperança em face da perseguição contínua. Nos tempos modernos, Israel e a comunidade judaica enfrentam uma série de desafios, incluindo ameaças de segurança, campanhas de deslegitimação e pressões diplomáticas. Mas ainda a pergunta que fica é: por que ao longo de toda a história humana os judeus foram perseguidos? Bom, muitos estudiosos de diversas áreas do conhecimento poderiam dar diversas respostas teóricas, mas no final, o que realmente é certo é aquilo que as escrituras sagradas nos revelam. O povo judeu é inicialmente o povo escolhido por Deus, conforme descrito no Antigo Testamento. Isso gerou inveja e hostilidade por parte de outras nações. Além disso, a fidelidade dos judeus ao seu Deus e às suas leis muitas vezes entrou em conflito com as práticas e crenças das sociedades ao seu redor, o que também contribuiu para a perseguição. Na era de Jesus Cristo, Jesus nos ensinou que gentios e judeus são um só povo, os cristãos, que passaram a ser o povo escolhido por Deus. No entanto, na sua maioria, os judeus não reconhecem Jesus como o Messias. De acordo com as crenças judaicas tradicionais, o Messias ainda não chegou e será um líder humano, descendente do rei Davi, que trará a paz e a redenção para o povo de Israel e para o mundo. Os ensinamentos de Jesus e a sua reivindicação de ser o Messias não são aceitos pela maioria dos judeus, pois não correspondem às profecias messiânicas encontradas nas escrituras judaicas. Essa diferença de crença tem sido uma fonte de divisão entre o cristianismo e o judaísmo ao longo dos séculos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses versículos mostram que Jesus veio para o seu próprio povo, os judeus, mas muitos não o aceitaram como Messias. Assim podemos também entender que essas perseguições é uma forma que Deus usa para disciplinar Israel, pois este povo não reconheceu e aceitou Cristo, seu Filho, como o Messias e Salvador, e fez pior, o condenou à morte na cruz. Essa disciplina de Deus ao povo judeu é descrita em Jeremias 30, do 10 ao 11. Por isso, não tema Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu dispersei, mas a você não o destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Quais seriam os motivos pelos quais os judeus e o Estado de Israel foram tão perseguidos ao longo da história e continuam sendo até os dias de hoje? Deixe aí nos comentários a sua posição sobre esse tema tão controverso. Não esqueça de se inscrever no canal, o seu apoio é muito importante para nós. Deus o abençoe, até o próximo vídeo.